Tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo jóia? Tô colocando uma musiquinha aqui até das 19 horas. Eu escutei. Dá pra Enquanto escutar aí? chega 19 horas, fiquei impressionada com o tamanho do seu filho na foto. Quantos anos já? Ele fez 3 agora em abril. Gente do céu, naquela Mas eleição do às Emílio vezes você ele estava parece que grávida. tem. E parece que tem 18 às vezes. Eu fico na dúvida. Se é 3, se é 18. E vai ficar só com ele? Ai, olha, eu posso pagar minha língua, sabe? Mas eu acho que sim. Filho é ótimo, é maravilhoso, mas, meu Deus. Eu falo que criar não é difícil é educar. Exatamente. Porque quando a Não gente é? tem a responsabilidade, ter filho é fácil. Você realmente cuidar, eu coloquei uma luz aqui, eu acho que eu tô tão branca e a luz está mais forte ainda. O educar, a responsabilidade do educar, né, Emanuela, é muito intensa. Eu demorei 6 anos, não por conta disso, realmente por conta de trabalho, de uma série de coisas. Eu engravidei muito rápido, eu tinha um mês e meio de casada quando eu engravidei. Quando o Bernardo nasce, eu tinha 10 meses e 10 dias de casada. Então, resolvemos dar um tempo, e aí a diferença dos dois é de 6 anos e meio. Mas acho ótimo. Eu vejo os dois lados. Tem gente que fala, não, é bom ter tudo de uma vez só. Tem gente que fala, não, é bom esperar porque ajuda a criar. Não sei. Ajuda. Apesar do segundo ser muito mais fácil, muito mais fácil. Mas sabe aquela coisa assim, de ir ao banheiro, que a gente não consegue? Então, você pede o maior, fala assim, olha que eu vou ao banheiro. Só isso já é um sossego, sabe? Menina, eu fiz uma publicação no meu Instagram esses dias e eu foquei nesse negócio do banheiro. Falei, gente, pelo amor de Deus, essa época que a gente está em casa, né? E filho não está indo para a escola, porque o meu já vai para a escola desde 1 ano e meio. É, E os meus aí eu também. fico, gente, pelo amor de Deus, eu só queria ir para o banheiro em paz. É a única coisa que eu peço, aí é o banheiro em paz. Mas você vai ver que agora, passando 3 anos, vai ficar muito mais tranquilo. Essa fase é muito gostosa. Passou 3 anos, nossa, parece assim, a gente fica muito mais leve. Eu brinco Não, que mas quando eu é. estava tranquila, comecei tudo de novo. Mas só que foi muito fácil. Realmente, o segundo filho é muito fácil. E Não, eu tenho um eu amo. amigo que brinca, que diz o seguinte: a distância entre o filho e o outro, no mínimo 4 anos. Um entra na faculdade, o outro está saindo. Evita, os gastos são diferentes lá na frente, né? Senão você fica louca. Mas Exatamente. bom, eu queria te dizer que é um prazer imensurável te ter aqui no Nossa, meu humilde perfil. eu que amei o convite. Obrigada. Ai, que bom. Eu queria dar 2 recadinhos antes de você se apresentar para o pessoal que já está entrando. Gente, primeira coisa, vai lá embaixo, clica ali no aviãozinho e convida um monte de gente para essa live, porque eu tenho certeza que ela vai ser maravilhosa. Teve até um amigo meu que mandou mensagem hoje e falou assim: eu posso assistir? Que ele é homem, né? Eu falei assim, não, não só pode, como deve, né? Porque toda essa desconstrução que a gente vai falar da mulher no mercado de trabalho e da liderança, ela só acontece se tivesse entendimento dos homens também do processo, É né? Então, conjunto, não tem é como. conjunto, exato. Então, gente, homens que estão ficando online, mulheres que estão online, convidem os homens também, porque essa live também é para eles, né, Maria? Talvez seja um que mandou para mim em inbox assim: faltam 5 minutos, estou ansioso. Aí eu falei assim: eu também. E a segunda coisa que eu quero dizer é sobre a música que eu coloquei no início da live. É uma música que chama Lar, da Carol Boaventura, uma menina Não que eu conheci. conheço. Uma menina não, né? Ela é uma mulher de Montes Claros. Queria citar aqui, porque eu acho o histórico dela incrível, já que a gente está falando de mulheres líderes, né? A Carol, ela é cantora, ela é compositora, mãe de 3, tem uma empresa que chama Yumi Lancheira, que é uma empresa que faz alimentos orgânicos para crianças, Que alimentos bacana. saudáveis para crianças, E agora, durante o isolamento, ela está com um projeto fantástico que chama Festival Fica em Casa Mock,
que ela fez? Ela pegou os músicos que não estão conseguindo trabalhar, né? Porque não está tendo festa, não está tendo encontro, não está tendo bares. E aí ela pegou essa galera, juntou no perfil do Instagram e eles ficam fazendo lives de música a semana inteira e recebem tipo um cachê, que é uma doação que as pessoas que estão assistindo conseguem repassar para eles. Então ela é um Ai, exemplo. me passa porque eu quero divulgar. Que bacana isso. Vou passar com Nossa, certeza. muito legal É, não... mesmo. E tem Muito uma bacana voz demais. maravilhosa, morro de Linda, inveja. eu, como fono, eu falo, é engraçado. Às vezes eu estou analisando alguma matéria, né, de algum repórter que eu atendo. Mariela, eu falei, eu não sei qual é a matéria, porque eu fico prestando atenção na voz, nas entonações. Então eu consigo separar a palavra da voz. E aí eu estava escutando a voz. Eu não conseguia. E a voz é muito gostosa da música. A Muito. melodia é muito gostosa. E eu não prestei atenção nas palavras. Então depois eu quero a música e eu quero o perfil, por favor. Te passo, faço questão. Bom, Mariela, eu já te conheço há alguns anos, tive o prazer de te conhecer pessoalmente, né? Quando eu fui presidente da ACE-CDL lá atrás, a primeira vez, uma menina ainda. É. Porque a gente muda muito de um ano para outro, né? É impressionante. Graças a Deus. Né? Mas tem muita gente que está aqui hoje e ainda não sabe quem é você e o que que você faz, a mulher incrível que você é. Então eu queria Oh, que você querida, contasse pra obrigada. gente um pouquinho da sua história. Tá bom. Primeiro, de verdade, é muito gratificante para mim. Eu tenho, assim, uma admiração enorme por você, porque você sabe como foi atuante na época daquela eleição e sempre, 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 Emanuela, como uma referência incrível no movimento associativista, tá? De verdade, de coração. Para mim é uma honra estar aqui com você e muito obrigada pelo convite. E sempre pode contar comigo. Bom, eu sou Mariela Parolini, sou fonoaudióloga de formação, sou especialista em voz. Trabalho com telejornalismo há mais de 20 anos e dentro de uma emissora desde 2002. O que eu faço? Eu auxilio os repórteres e os apresentadores a estar à frente das câmeras da melhor forma possível. Todo mundo tem frio na barriga, todo mundo tem sudorese, todo mundo tem mão fria. Isso é normal para todos, até para quem já está acostumado. E graças a Deus que isso é assim, né? Porque isso nos faz preparar melhor. E esse trabalho me fez desenvolver um trabalho de oratória, de media training, que é ensinar as pessoas a dar entrevista, ensinar as pessoas a fazer vídeo. E fui por essa área, palestra, treinamento. Quando foi 2018, eu sou chamada para ter o meu programa de TV. E como eu disse ontem na live, a primeira coisa que eu disse foi não, porque eu falei, não vou, eu sou de bastidor, eu não sou de frente de TV, de câmera, mas aceitei o convite, gostei, mas foram só 4 episódios numa emissora local aqui em BH. Quando foi o ano passado, eu tive outro convite para voltar com o Café com a Mariela Parolini para uma outra emissora que já tem uma expansão maior de abrangência. E desde outubro eu estou na Rede Super, só que agora parada em função disso tudo, né? Porque é um programa de entrevistas. E nesse programa de entrevistas sempre trazendo a questão da comunicação. E o porquê do café? Café nos remete à conversa, café nos remete à prosa, né? À boa conversa. Então, se a gente vai falar de algo que para alguns pode ser complicado, que é estar mais seguro em frente às câmeras, estar mais preparado, um bom café resolve. Mas por que vem todo esse meu trabalho no associativismo? Casei com Emílio Parolini em 98. Emílio é de Araxá. Nos conhecemos e começamos a namorar em 94. Só que em 97 ele resolve voltar para Araxá. Isso eu digo que é em BH que tudo começou. Quando ele volta para Araxá, ele ingressa no movimento associativista. Em 98 eu vou para lá. Morávamos em BH, então. De longe, mas sempre muito presente. Quando foi 2000, 2001 mais ou menos, me convidaram para fazer parte do Conselho da Mulher Empreendedora, da Câmara da Mulher Empreendedora, que é o nome que tem na Associação Comercial de Araxá. Então eu sou diretora fundadora da Câmara de lá e daí sempre acompanhando. Em alguns momentos tendo que me afastar em função de filhos, o que a gente começou falando aqui, mas sempre muito ao lado do Emílio.
E quando o Emílio assume a presidência da Federaminas em 2014, saiu ano passado, final de 2019, eu sempre fui a pessoa ao lado dele. Por mais que eu tivesse nos bastidores, nós dois sempre tivemos muito ao lado, e a Manuela sabe disso. Né? Na reeleição, participei ativamente. Então, esse movimento associativista me encanta. Hoje eu faço parte do Conselho Nacional da Mulher Empresária, porque eu acredito que isso vai fazer a diferença aonde a gente está, começando pelos projetos locais. Então, Emanuela, com o trabalho dela em Espinosa mesmo, né? Não tô Espinosa, não, é isso. em Espinosa, tô lembrando de outras pessoas que tem aí, a Eliane de Unai, né? O Laura em Turmalina, cada um na sua cidade vai fazer um trabalho que vai desenvolver a sua comunidade local. E eu acredito que o associativismo vai fazer a diferença. E a gente pode ver que isso aconteceu muito forte na eleição do governador Romeu Zema. Ele não era conhecido. E o próprio vice-governador Paulo Brant, no Congresso da Federaminas, que foi em Juiz de Fora, em 2018, o Zema não pôde ir, que ele estava com a filha na Inglaterra e estava fazendo também uns cursos lá, e o Paulo Brant foi. E o Paulo Brant disse que eles só conseguiam chegar até as cidades por causa das associações comerciais. Então eles chegavam, tinha o Eletrozema, onde sabia que tinha, mas as associações comerciais abriram as portas. E daí ele foi para o segundo turno. A força do associativismo, né? Desde Exatamente. quando eu cheguei aqui, e eu vou até citar essa parte da minha vida, mas desde quando eu cheguei aqui, eu trabalho com isso. Já menos de um ano depois que eu cheguei, eu entrei na associação comercial. E desde então também sou apaixonada. Acho que é um processo de colaboração e de união que faz a gente chegar em qualquer lugar. Hashtag Exatamente. juntos somos mais fortes, né? É isso. Bom, eu fiz meu café em homenagem ao café da Mariela. Hoje, eu peguei foi água, sabe por quê? Eu tenho crises de refluxo. E hoje ela me atacou. Então eu falei, Não, hoje eu fiz tenho em que sua maneirar homenagem. meu café. Tá aqui, Muito tá? obrigada. Tá em sua homenagem. Tô com água também, mas tô com café. Então, daqui a pouco eu vou acabar fazendo em sua homenagem. Mariela, queria introduzir para o pessoal o porquê de eu ter te convidado para fazer essa live hoje. Você fez uma live ontem com a Lígia, é Lígia, Isso. né? Lígia. Com a Lígia. Eu peguei a live andando e depois eu assisti ela desde o início e eu fiquei muito tocada, assim, porque vocês falaram de um processo da mulher no mercado de trabalho como liderança e dona do seu negócio e dona da sua vida, né? E um processo com o qual eu estive muito ligada, intimamente ligada, desde quando eu vim para cá, há 8 anos atrás. Até te contei essa história, né? Então, em 2011, meu pai faleceu. Ele era o líder das empresas, né? A gente tem um grupo de empresas familiares. E aí, eu e minha mãe, a gente caiu de paraquedas em todo esse ambiente corporativo. E as nossas empresas, elas têm 85% de mão de obra masculina. É chão de fábrica, né? Então, eu até te falei isso também. Meu pai, ele sempre me criou para ser uma mulher empoderada. Eu não fui criada de uma outra forma. Mas eu tive ainda assim uma dificuldade muito grande quando eu cheguei. De me colocar, de criar uma imagem de credibilidade, sabe? E eu fiquei realmente paralisada diante de toda a situação que aconteceu. E junto a isso, mais ou menos um ano depois que eu já estava aqui, eu fui convidada a participar da associação comercial como diretora, que era o cargo que ele tinha lá, eu meio que substituí ele. E um tempinho depois, tipo uns 8 meses depois, eu já estava como presidente. E foi um processo também muito doloroso. Imagina. Assim, principalmente em cidades pequenas do interior, né, a gente tem um número muito grande de homens, né, nesses ambientes, de associações comerciais, corporativos. Geralmente eles têm acima de 35, 40, 50 anos e me chega lá uma menina de 24 anos para ser presidente. E por mais que eu estivesse teoricamente preparada, porque eu achei que eu estava, na prática a coisa muda. Uhum. Né? A gente se sente automaticamente pressionada de alguma forma. Eu não sei se isso é
da cultura, eu não sei, ou é da cultura e da gente mesma também que se condiciona essa pressão, mas o fato é que é difícil. E aí, por isso a sua live de ontem me tocou muito. E Ah, que pegou bom. nessa ferida bem profunda que eu tinha. Eu falei, não, eu tenho que chamar ela para falar sobre isso. Porque se eu, que me considerava uma mulher empoderada, que eu sabia me portar em qualquer situação, senti tanta dificuldade, imagine outras mulheres que não tiveram essa carga de empoderamento, porque o empoderamento, alguém te traz ele, você não nasce, né? Se você for pegar do momento do nascimento de uma mulher, ela não será empoderada nunca, porque a nossa comunidade não deixa, né? A cultura e todo o histórico. Então, as mulheres que não têm essa carga de empoderamento, eu fiquei pensando na dificuldade que elas têm de serem líderes, de se portarem como líderes em ambientes corporativos ou mesmo no próprio mercado de trabalho. Então, eu queria ouvir você, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas nossas dificuldades e como que a gente consegue ultrapassar essas barreiras que são colocadas dia a dia para nós mulheres. Emanuela, eu vou contar até um pouquinho de mim. Eu nasci numa cidade chamada Itaúna. Eu acabei de ver que tem um primo que acabou de entrar aqui, o Hudson. Beijo, Hudson. E meu pai também faleceu quando eu tinha 11 anos de idade. Eu tinha 11 para 12 anos. Meu pai era proprietário de um cartório, então tinha uma vida muito tranquila, né? E aí, quando meu pai falece, a gente perde tudo isso. Mas aí vamos lá, como que foi a criação? A filha de um dono de cartório. E ainda tinha algumas questões. Meu pai tinha alguns problemas de saúde, incluindo o alcoolismo. Mas meu pai nunca foi uma pessoa agressiva, pelo contrário. Meu pai, ele se fechava. E aí, quando a nossa vida muda, a gente vem para Belo Horizonte, eu me vejo de uma outra forma. Né? Eu me vejo tendo que trabalhar aos 14 anos, porque eu já percebia a situação e percebia como que eu ia ter que auxiliar, né? Minha mãe, que era uma funcionária pública, moramos um tempo com os meus avós, e aí eu fui sempre atrás do que eu queria. Desde pequena eu queria ser fonoaudióloga, porque eu tinha uma vizinha, uma prima distante que era vizinha em Itaúna, que nasceu com uma deficiência profunda auditiva e me encantava o que a mãe dela fazia. Porque numa época em que não se falava em inclusão, né, em educação inclusiva, ela já estudava com a gente, ela fazia aula de dança com a gente, era tudo junto. A nossa diferença, uns 3, 4 anos mais ou menos. Quando eu vou para o terceiro ano, antigamente era científico, hoje é ensino médio, eu não ia fazer a fonoaudiologia porque eu não tinha dinheiro. Simples assim, porque só existia fonoaudiologia Rio e São Paulo. Eu vou fazer direito, por uma falta de opção. A única referência que eu tinha na minha vida era meu pai com cartório, eu vou fazer direito. O que eu não contei aqui ainda é que meu avô era militar, meu avô era do exército. Meu avô foi pracinha na Segunda Guerra. Então tinha também essa questão da cultura, né? Meu avô também não era agressivo, mas é uma cultura rígida. Então eu venho de uma cultura que não tem absolutamente nada de empreendedorismo. Nada, nada, zero, zero. Funcionários públicos, exército, né? O meu pai, apesar de ter um cartório, era uma pessoa que tinha um alcoolismo, então assim, nada. Voltando à questão da fonoaudiologia, quando uma semana antes de começarem as minhas aulas, no terceiro ano, e aí eu estudava no Pitágoras, eu tinha que optar por que área eu ia, biológicas, humanas e tal, abre a primeira faculdade de fonoaudiologia no estado de Minas Gerais, no Isabela Hendricks. E eu fiquei receosa, porque eu tinha que fazer uma federal. Minha mãe não teria como bancar. E o que eu teria que sair do meu trabalho, aliás, eu tinha saído do meu trabalho no segundo ano, porque no terceiro eu tinha que estudar. Não era Enem, era vestibular. E eu tinha que passar numa federal. E aparece um anjo, o Hudson tá aí, que foi a tia Regina, Hudson. Talvez você nem saiba disso. Tia Regina foi um anjo que é tia do Hudson, casada com um tio dele. E a tia Regina veio conversar comigo. Mariela, e tal, o que você está pensando? Contei isso para ela. Falou, Mariela, se é seu sonho, vai fazer fonoaudiologia. E as coisas se ajeitaram.
fiz fonoaudiologia, passei, fiz psicologia na Federal, passei, mas eu queria a psicologia para auxiliar a fonoaudiologia. Enfim, acabei fazendo só fonoaudiologia e minha avó pagou minha faculdade. E amo ser fonoaudióloga, é o que eu sempre quis na vida. Vou e me relaciono com uma pessoa que tem o empreendedorismo na veia, que é um líder nato, que é o Emílio. E eu nunca tinha vivido aquilo. A forma de liderança que o Emílio tem, a maneira de que ele aprendeu com o associativismo, eu nunca tinha vivenciado isso na minha vida. Então eu fui aprender com ele. Eu fui viver aquilo com ele e me permitir aprender. Eu sou muito observadora, muito. Então, eu não sei se pela profissão, eu observo para diagnosticar, né? Por causa da profissão. Então, eu ia aos eventos, eu observava os eventos, ele chegava, me contava as coisas também. Então, havia muito da parceria. Eu sei que nós dois crescemos juntos, eu sei que nós dois fizemos isso em conjunto. Então, para quem não tem, como eu, nada de empreendedorismo dentro... de empreendedorismo... para quem não tem nenhuma veia empreendedora na família, que é diferente da sua história, aprenda sobre isso. Conviva com pessoas que tenham o empreendedorismo, pessoas que são sérias, pessoas idôneas, pessoas que tenham realmente a vontade de fazer a diferença onde quer que elas estejam. Porque foi assim que eu aprendi sobre empreendedorismo. E outra, fui procurar cursos. E o primeiro curso que fez a grande diferença na minha vida foi o Empretec. O Empretec foi o curso que mudou a minha vida profissional. Eu fiz o Empretec em 2003 e fechei meu consultório. E hoje eu sou muito grata porque eu sou facilitadora trainee do Empretec. O que eu quero, que eles fizeram por mim, eu quero poder fazer por outras pessoas. Porque realmente mudou a minha vida profissional. Então, além de viver com uma pessoa que tem o empreendedorismo muito na veia, o associativismo muito na veia, eu também fui buscar o meu caminho. Aí eu fui fazer os meus cursos, eu fui fazer as minhas leituras e fui escutar muito. Porque para a gente aprender e para a gente se posicionar, a gente tem que escutar. E aí sim a gente começa a ter autoridade, aí sim a gente começa a conseguir entender o ambiente, conseguir entender as circunstâncias, analisar e fazer o que é necessário. Verdade. Nesse ambiente agora, na verdade ambiente não, nesse cenário que a gente está vivendo, eu estou escutando isso muito em todas as lives. Para você ser um empreendedor, você precisa escutar muito, aprender muito. Não pode ter impaciência para escutar, não pode ter preguiça de aprender. É isso. As pessoas às vezes acham assim, ou elas nascem numa família que é empreendedora, como é o seu caso, ou então por uma necessidade elas vão empreender. Não sei se é por necessidade, às vezes por uma oportunidade. No meu caso, como fonoaudióloga, eu sou uma das primeiras fonoaudiólogas no país a ter feito o Empretec. Em Minas Gerais, somos eu e mais um facilitadores do Empretec. Então, numa área que talvez não possa... Mas na saúde, fonoaudióloga não vai tratar fonema, não vai tratar troca de letra? Não. Eu consegui fazer da minha profissão algo mais amplo. Então, todos nós temos que entender que... Outro dia eu li que não é sair da caixa, né? Não é pensar fora da caixa, é jogar a caixa fora. Não tem mais onde ter espaço para essa caixa. Não correr o risco de você voltar, né? Para a caixa. Então, nós temos que entender que o empreendedorismo, ele é fantástico, ele é difícil, ele não é fácil. Porque muita gente quer assim, cansei de ser empregado, quero ser patrão. Não é por aí. Às vezes é tão bom ser empregado. Às vezes é tão bom só ter o dinheirinho na conta no fim do mês, né? Porque não é fácil você lidar com tudo que tem que lidar. Então, para quem quer cada vez mais se aprimorar na arte de empreender, estude, ouça, conviva com pessoas, participe de movimentos associativistas. Assim a gente cresce, assim a gente vai fazer a diferença.
Você acredita que realmente existe essa dificuldade da gente, como mulher, se colocar em ambientes... vamos supor, eu realmente nasci em uma família de empreendedores, né? Tive a sorte, ou não, mas eu acho que é Eu acho sorte. que é sorte. Existem outras mulheres que também nascem, outras que começam a se relacionar com pessoas empreendedoras, que foi o seu caso, mas tem aquela questão de ser mulher, sabe? Porque, no geral, esses ambientes onde os empreendedores estão, até o ambiente de associativismo, das associações comerciais, hoje isso está mudando, claro, mas, no geral, existe essa presença masculina muito, muito mais vigorosa do que a presença feminina. Você acha que isso realmente dificulta pra gente, assim, no Eu, geral? eu acredito que sim. Eu não sei quem é. Eu tenho 46, vou fazer 47 anos. Né? Você é bem mais nova que eu. Mas se tiver pessoas aqui da minha faixa Não é etária. tanto assim, não, tá? A minha cara Ah, engana. não, eu tô aqui, eu tô me olhando aqui e falei, Jesus, esse tempo todo sem pintar o cabelo. Mas olha, Faz parte. faz parte da época. Não tem jeito. Mas na minha época, eu, apesar de não ser de uma família empreendedora, eu sempre fui líder. Isso eu fui aprender depois. Então, na escola, eu sempre era aquela que ia ensaiar todo mundo. Ensaiava a turma toda. Depois, quem é que vai liderar a turma? Era a Mariela. Mas não é porque eu pedia, me escolhiam. Era natural. Era natural. Eu me lembro que tinha uma professora que eu amava, que era a tia Elina. Tia Elina era a professora do primeiro ano, que foi quem me alfabetizou. E a tia Elina era a coordenadora da escola lá em Itaúna. Aniversário dela, 28 de setembro, não esqueço. Então eu fui representar a tia Elina. Eu fui convidada para ser a tia Elina numa peça teatral. Então eu sempre fui assim. Eu era chamada de Aparecida. Porque eu... E isso Bullying. dentro de casa, Bullying. entendeu? Eu era Aparecida, eu era a que queria chamar atenção. E aí você vai, será que eu sou mesmo? E aí a gente vai se retraindo, a gente vai se fechando. Isso sim, acredito que aconteça muito. Não acredito que seja só com a mulher. Homem, gente, eu vou ter que colocar o óculos. Eu estou tentando ler liderança em um empreendedor nato. Isso é fato. Agora, Eu sou contra. Essa é a Hebe. A Hebe é uma empreendedora, inclusive, e líder. Maravilhosa. Hebe, eu sou contra isso daí. Eu vou falar, hein? tem pessoas que não são líderes. Que não são. Elas acabam sendo pessoa líderes, às vezes, no espaço dela. Ela pode até ser líder de uma pequena equipe, mas na hora que amplia, ela tem que também maximizar as ferramentas que tem. Agora A gente vê isso no associativismo, né? Muito. Tem um lance muito legal, que às vezes as pessoas não sabem. Tanto para ser empreendedor, quanto para ser líder, você consegue aprender. Sim. Você não precisa nascer nem empreendedor e nem líder. Tem gente que nasce. Meu pai, por exemplo, nasceu. Não tenho dúvidas disso. Ele nunca precisou estudar para ser um bom líder e um bom empreendedor. Apesar de ter estudado depois de mais velho. Mas tem gente que não, que simplesmente não nasce e aprende. Então, é muito aquele lance acho que foi na sua live que eu vi um vídeo seu no seu site que a moça falava assim: eu não me considero criativa, mas eu estudo e consigo ser criativa quando eu vou solucionar problemas. Foi a Bárbara, sobre roteirização. falando de roteiro. A Bárbara. Isso. Aí eu lembrei disso aqui agora. Gente, para tudo na vida, o esforço é válido. Então, se você acha que você não é um líder nato, e tem gente que acha que é, mas não é, então estuda, vai atrás, corre atrás, assiste. Uma coisa interessante, né? Se ligue a pessoas que são. Porque eu acredito muito naquele negócio de você ser o resumo das 5 pessoas com quem você convive. Aquilo ali é você. Então, se você fica próximo de líderes e de empreendedores, o seu processo vai ser muito mais rápido. E uma coisa Concorda? e uma coisa que eu tenho visto recentemente, como o Café com Mariela, ele também virou um infoproduto. Meu filho, eu tenho um filho de 20, né, que quando a gente começou a conversar aqui, Bernardo vai fazer 21 anos, a Anabelle tem 14. Mas Bernardo está muito no meio de startup.
E ele me traz muita coisa interessante, muita gente interessante para poder estudar e aprender com essa nova geração. E uma coisa que por um tempo eles disseram, seja o menos inteligente numa sala. Aquilo me chamou tanto a atenção, eu fui começar a prestar atenção nisso. Por quê? Juntando com isso que você disse, se nós somos o resumo dessas 5 pessoas, se eu sou a menos inteligente, eu vou aprender demais com os outros. E eu sou de uma geração que a gente tinha que ser o mais inteligente dentro de sala. A gente tinha que ter todas as respostas. A gente não podia errar. Aí vem uma geração que fala que você tem que ser o menos inteligente dentro de sala. Que fala que você tem que jogar um MVP porque você jogou um MVP, se não der certo, você volta e pivota. É outra cultura. Então, se mesmo eu empreendendo, eu não aprender com quem está aí, eu não vou para lugar nenhum. Eu tô querendo agora, é brincadeira, mas é sério, uma brincadeira séria. Eu quero aprender a mexer no TikTok, porque eu não sei mexer no TikTok. Porque já é uma outra linguagem. Porque como o meu trabalho também é linguagem e o meu trabalho também é digital, eu tenho que entender como que cada um desses lugares se manifesta. E aí eu tô brincando assim, filha, que dia que você vai me ensinar a mexer no TikTok? Mãe, só sei olhar TikTok. Então vamos procurar. E tem um monte de coisa no YouTube para ver como que mexe. Eu não sei como faz isso. Então tudo nós temos que aprender. Agora voltando à sua pergunta, se eu acho que realmente tem, acho. Mas eu não acho que é só de homem não, tá? Eu acho que é de mulher também. Todo mundo que tem a liderança mais aflorada. Hoje eu estava assistindo no Mastermind, deixa eu pegar direitinho o nome aqui que eles usaram, que foi fantástico hoje. A gente tem uma reunião todo sábado às 10 da manhã. Construir uma reputação positiva, tá? E uma das coisas que eles dizem é de você chegar e já transmitir credibilidade. Se a gente chega com uma força que é natural da gente, isso incomoda homens e mulheres. Então, eu não sou daquela assim, é difícil quando tem só homem? É difícil quando tem só homem. É difícil quando tem só mulher? É difícil quando tem só mulher. São dificuldades diferentes, mas é difícil. Eu corto meu cabelo, hoje não tá nada bacana com esse tempo de quarentena, mas eu corto meu cabelo com um visagista. E o visagista, toda vez que ele vai cortar meu cabelo, ele fala assim, Mariela, você deve incomodar muito. Aí ele fala do formato do meu rosto. Ligando, não é porque a gente quer, e o interior tem muito disso, por isso em algumas situações, a gente vai incomodar. Mas aí vem uma coisa que é como que eu estou comigo mesma. Não é, desculpem o palavrear, não é ligar um foda-se. Mas é eu ter a autoconfiança suficiente até para lidar com aquela situação. Para saber pra não que se deixar abalar. Não se deixar abalar e cativar aquela pessoa que no primeiro momento você não conseguiu cativar. Né? E ter a firmeza para se posicionar. Às vezes as pessoas acreditam que a firmeza no se posicionar é falar alto. A firmeza no se posicionar é ficar bravo. E não é. Às vezes a firmeza no se posicionar é rindo, né? Então, às vezes você xinga a pessoa e tá assim. E tá xingando aquela pessoa. Fina. Então, o que a gente tem que ter é, primeiro, autoconhecimento, né? A gente tem que buscar esse autoconhecimento para entender quem foi que falou da liderança aqui, todo empreendedor é líder, até para a gente entender qual ferramenta eu preciso maximizar para melhorar a minha liderança. Porque às vezes aquela pessoa que no empreendimento dela consegue liderar a ela mesma e mais 1, 2, 3, 10 pessoas, não consegue liderar um número maior. Mas se ela tem aquela ferramenta para liderar o pequeno, ela vai, vamos usar de novo o exemplo da startup. A startup ela parte do princípio do... gente, sumiu o nome. Quando você potencializa, você... Escalabilidade, obrigada. Então, se eu tenho uma ferramenta que dá certo para eu liderar aquele meu pequeno grupo no meu empreendimento,
Se eu souber como escalar essa minha competência, se eu souber como escalar essa minha habilidade, aí eu vou maximizar. Só que eu tenho que ter olhares diferentes e ações diferentes em cada uma delas. E lembrando que não só depende de mim, porque quanto mais amplo fica meu leque de ação, com mais pessoas distintas de mim eu vou lidar. Então a gente sabe muito bem, num estado como Minas Gerais, com 853 municípios, vamos pegar o exemplo da Federaminas, com mais de 300 associações comerciais. Como é dividido? Numa mesma região tem pessoas que pensam totalmente diferente. E imagina se pega ainda o norte e o sul, mais diferente ainda. Norte, sul, centro, piorou. Então a gente tem que entender que cada um desses lugares tem uma linguagem. É fácil? Não é fácil. Parece simples no falar, mas é aprendizado. E como na startup, acerto e erro, acerto e erro. E quando necessário, a gente pivota. A gente dá um passinho para trás e recomeça. E o acerto e erro rápidos, né? A cada dia mais a gente se vê em situações de empreendedorismo, de tomar decisões, de ser líderes, que você tem que tomar uma decisão rápida, agir rápido, se for errado, consertar rápido, se for certo, botar para frente. Exatamente. E ainda lidar com, se deu certo, vai ter pessoa que não queira que dê certo, mas você tem que ter a autoconfiança para mostrar que aquilo realmente é o certo. Porque Não, como líder, quantas vezes a gente vê pessoa que a gente vai lidar com inveja. É ponto isso. Não tem outra palavra. E aí, como que eu vou lidar com isso? Outro dia, antigamente, eu vou dar um exemplo assim meio ridículo. Antigamente, se eu fazia alguma coisa e percebia que outra pessoa fazia, eu falava, nem fulano fez também. Aí o Emílio, e daí? Tem espaço para todo mundo, mas eu ficava brava. Hoje em dia, recentemente eu fiz uma coisa, logo em seguida um outro grupo fez uma coisa semelhante. Eu olhei e falei assim, o que eu fiz foi bom, hein? Se estão me imitando é porque foi bom. Eu tô mudando até essa percepção. E o mercado tá tão louco que a gente chegou hoje num ambiente em que a gente não precisa, mas é uma ótima ferramenta você ensinar aquilo que você já sabe, mesmo que alguém te copie, porque você consegue construir uma imagem sua de uma pessoa que tem conhecimento sobre o assunto. Então você vira uma referência. Autoridade, e isso exatamente. Eu comecei o ano passado, quando eu saio da TV local com o Café com Mariela e fico parada. No início do ano passado, eu falei, bom, o que eu vou fazer com isso? Porque eu gostei muito da história do Café com Mariela. Falei, o que eu vou fazer com isso? Aí, estudando, eu e meu filho começamos a trabalhar no infoproduto, que é o Café com Mariela Parolini na parte digital. E daí eu comecei, o que é levar um infoproduto? É você passar a informação. Se antigamente tinha aquela coisa assim, você não dá o pulo do gato, você não dá o ponto do doce de leite, né? Você não tem mais essa. Acabou. Porque quem não mostrar isso, tá fora do mercado. Então eu tenho que mostrar que eu sou autoridade naquilo que eu faço. Agora, olha que interessante. Eu acho que eu comentei isso numa das lives que eu fiz. Eu já não sei se foi live ou conversando com alguém. O Google lançou uma ferramenta que eu achei nos stories, propaganda dos stories, chama Google em Casa. Eu entrei para ver o que era isso, e ele falando que como está todo mundo em casa, o Google disponibilizaria algumas ferramentas, algumas mentorias gratuitas para quem entrasse naquele link, que era uma parceria com a Rede de Mulher Empreendedora, sabe aquele RME? Falei, nossa, que bacana. Super fácil, entrei no link, se você quiser depois eu te passo. Entrei no link, tem várias áreas, tinha marketing digital, finanças, enfim, entrei no marketing digital. Fantástico. Meia hora de consultoria, no horário marcado, a gente entrou no Hangout, 30 minutos objetivos, ela já tinha me stalkeado, eu já tinha respondido o que eu queria, me mandou um doc
no Google Drive. Fantástico. E aí ela fez uma análise do meu Instagram. Ela falou, Mariela, seu Instagram é fantástico. Dá para ver que você sabe do que você está falando. Dá para ver que você tem autoridade no que você está fazendo. Só que as suas fotos são profissionais. Eu falei, são, porque eu chamo uma fotógrafa que é top para ir às gravações, né, dos programas para fazer os bastidores e tirar foto com os entrevistados. Eu falei, pois é. Porque do mesmo jeito que isso mostra profissionalismo, isso afasta. Falei, oi? Ela falou, porque as pessoas querem de verdade. Então você tem que colocar fotos que não são profissionais. Fotos que você tirou do seu celular e que não ficaram tão boas. Claro, humanizar. Claro que com os mínimos cuidados, né? Que a gente tem que ter numa foto. Aquilo ali, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu ainda estou digerindo isso. Porque a gente preocupa tanto com o profissional. A gente preocupa tanto com mostrar a coisa. As pessoas querem o que é humano. Cada vez mais. E aí eu me lembro de uma repórter que eu atendo, a Marcela Mesquita. A Marcela eu até entrevistei. Ela é repórter da TV Integração, que é a TV que eu trabalho, que é uma afiliada da Globo. E eu a levei no meu programa de entrevistas. E quando eu a levei, um vídeo dela tinha viralizado. Tinha o quê? Uma semana, o vídeo dela tinha tido mais de 3.000 visualizações. O que aconteceu com a Marcela? Ela estava num link ao vivo em Divinópolis, na Praça do Santuário, eu acho, que é uma praça super comum lá. E o que é o link ao vivo? Naquele momento ela estava realmente ali fazendo e o apresentador do jornal conversando com ela lá da emissora. Ela estava entregando para o apresentador. Então tá bom, Grace. Acho que era Grace. Tudo bem, então. Peraí, fulano, que era o cinegrafista. Olha aqui, ela agacha. Uma criança de 4 anos estava com a mãe na praça. A mãe conversando com alguém, não percebeu que essa criança foi até a Marcela. A Marcela estava ao vivo e ela agarrou na perna da Marcela e abraçou. O cinegrafista estava aqui em cima, ninguém viu a criança. Poderia ter terminado e ela falou, fulano, olha aqui. E aí ela agacha, conversa com a menina, pergunta o nome dela, abraça aquela criança e pede para dar tchau. Isso que aconteceu Tocou o coração com ela. da audiência. As pessoas estão carentes, de verdade. As pessoas estão carentes daquilo que não é tão trabalhado. E foi isso que eu percebi que a mentora me disse. Então, quando ela me disse que estava tudo muito profissional, que num primeiro momento foi, mas é para ser profissional mesmo? Porque é o meu perfil profissional? Depois eu entendi o que ela quis dizer. E aí ela me disse assim, pega o seu celular e faça o bastidor. Pega o seu celular e mostra o entrevistado do seu jeito. Você pode continuar com a fotógrafa lá, que é excelente você ter essas fotos profissionais, mas você não pode ter só isso no seu feed. Então, cada vez mais, quando a gente empreende, quando a gente leva o nosso negócio, quando a gente lidera, precisa dessa emoção. E essa é uma característica feminina. Então, o mundo se acostumou a isso. O mundo se acostumou a precisar dessa emoção. A Jaque falou aqui, ó, o mundo hoje pede realidade e naturalidade com inteligência, inovação e risco é crescimento. E Exatamente. a Hebe falou lá atrás que uma das características de um bom líder é a humildade. Concordo plenamente. Não tem como mas não é você a ser um bom falsa líder. humildade. Exato. Não, e isso é importante, porque é a falsa humildade que diferencia o líder do chefe, inclusive. Né? E tem aquelas pessoas que o corpo mostra, né? Eu vou fazendo assim e tal. Isso não é ser humilde. Ser humilde é respeitar as pessoas. Ser humilde é saber das minhas limitações. Que legal! Qual que é a sua área, Jaque? Depois me conta. Eu já não tenho, como eu disse aqui, em 2003 eu fiz o Empretec, fechei meu consultório e fui só para essa área mesmo de TV, de oratória e tudo mais. Aqui em Minas, não sei se você conhece, se você for da área de áudio, o Odilon. O Odilon, que é o outro Empretec, o outro facilitador do Empretec aqui em Minas, somos só nós dois.
quando eu mandei a live, né, pra ela, ela falou, a Mariela é uma profissional incrível. Eu falei, então Ai, que vai lá legal! assistir. A Neurológica e neurológica vocal. e vocal, nossa, é uma área muito bacana. Porque. Depois a gente troca figurinha, Jaque. Pode falar, quer falar? Não, é porque é específico dessa área, porque é muito bacana. Porque a área de voz, ela é uma área que me encanta cada vez mais. Porque por mais fácil que seja trabalhar, a parte vocal, ela diz muito de quem a gente é. E até isso que a gente está falando, da humildade, a humildade vem até dessa voz. Eu posso ser firme e não ser invasiva. Eu posso ser firme e não ser autoritária. Então, essa humildade vem também na minha maneira de falar e tudo mais. E essa parte neurológica não é brinquedo, não. Se ela mexe com paralisias e tudo. Tem uma tia minha que está online, que ela é gestora de uma das minhas empresas. Ela me ajuda na gestão. Ela até falou lá atrás, eu prefiro ser empregada, quando a gente estava falando sobre... Eu vi. E tá ouvindo essa questão do tom de voz, fica atenta. Isso aí, a gente precisa disso, que a gente às vezes fala um pouco alto demais. Mas vamos lá. Você falou um negócio muito legal, Mariela, e eu queria pegar esse gancho dessa humanização, dessa questão de estar mais próximo, de ter sentimento, ser uma característica feminina. E até pouco tempo atrás, isso era um pesadelo para as mulheres no mercado de trabalho, porque quando uma mulher chegava no mercado de trabalho e ela estava concorrendo uma vaga com um homem, uma das coisas que tirava a mulher da vaga, né, que fazia com que ela não fosse escolhida, é exatamente ser emocional, que é uma característica nossa. Umas mais, outras menos, mas é uma característica nossa, né? E aí entra aquele estigma terrível da TPM, que a mulher na TPM ela fica mais assim ou mais assado, que é um estigma e que a gente incorpora e acha que é verdade e o negócio realmente flui. E... A questão é que nem todas têm. Eu tenho uma TPM que nem eu me suporto. Sério? Mas tomo remédio pra isso. Também trocaremos figurinhas sobre isso. Eu melhorei muito. Eu tenho umas técnicas. Então depois você me conta. Depois você me conta. E aí, dentro dessa questão de características genuinamente femininas, eu acho que as mulheres, elas deixam de perceber o quanto, igual a gente falou, liderança é uma coisa que é construída, empreendedorismo também, mas o quanto a liderança é uma característica genuinamente feminina, mesmo sem a pessoa saber. Se você for pensar bem, a gente está negociando com os homens, com o mundo e com a nossa comunidade desde quando a gente nasce, né? Então a gente está negociando com o pai, a nossa mãe, ela é... Tem um negócio dos católicos. Eu fui criada em religião católica, que é o negócio da Maria. A Maria, ela está sempre intercedendo por nós. A gente para falar direto com o cara lá de cima, é a Maria que intercede, é uma ótima negociadora, inclusive. E aí tem o lance das mulheres serem, né, lideranças nos ambientes familiares, secularmente. As mulheres é que organizavam a casa, os funcionários da casa eram elas quem geriam, o movimento familiar era a mulher que geria, o homem ficava da porta para fora trabalhando. E eu acho que a gente perdeu muito isso, de entender... Nossa, negociar com filho, isso aqui é um negócio mais interessante do que mãe. Eu falo que quando eu vou contratar alguém, geralmente falo assim, mas se tiver filho, eu falo assim, gente, se tiver filho eu acho ótimo. Porque a pessoa que ela tem filho, a pessoa que ela consegue administrar um filho, ela administra qualquer coisa. Sabe? Eu sou presbiteriana, né? Então a gente brinca. Bom, cristão, a gente acredita na Bíblia, independente se é protestante ou não. E lá fala que o homem é o cabeça da casa. Ok, mas quem que é o pescoço e vira a cabeça para onde quer? A mulher. Você tá entendendo? E isso é secular, né? Por mais que a gente tenha ficado programada historicamente para achar que, na verdade, quem era líder da família era o homem, mas na prática, isso não, nos livros de história falam isso, né? As mulheres eram as gestoras da casa. Então, eu acho que culturalmente a gente tem uma chaminha lá no fundo que muita mulher ainda não percebeu. Porque se você consegue negociar com seu marido e com seu filho
e ainda consegue ir para o mercado de trabalho e voltar e administrar toda essa bagunça que é ter marido, filho, família, nananã, cara, você já tá um pé na liderança, eu acho. Já é um negócio... Há papéis, eu sempre digo que há os papéis masculinos e femininos. Tanto que se nós pegarmos casais homossexuais, você percebe que há o papel masculino e há o papel feminino. Até no casal homossexual, né? Não estou dizendo de homem e mulher, estou falando masculino e feminino. E dentro do que a gente faz do feminino, a gente positivamente interfere no masculino e vice-versa. Daí é que cresce essa questão da liderança e daí é onde a gente aprende. Eu brinco e falo que o pescoço é que vira, mas é uma verdade. Outro dia teve uma piadinha que Deus falou, gente, os homens não estão... Eu mandei eles serem os cabeças da casa e eles não estão seguindo isso, não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer 2 filas aqui. O homem que não é o cabeça da casa, ele não vai entrar no céu, e o que é o cabeça da casa quer dizer que seguiu as minhas regras, ele vai entrar no céu. Aí tinha aquela fila enorme dos que não iam entrar no céu, porque as mulheres mandavam neles, e um só que ia entrar no céu porque obedeceu. Aí Deus falou assim, nossa, você vai palestrar aqui para eles o que você fez para que você vai ensinar para eles. Porque mesmo que eles não estejam indo para o céu, você vai ensinar o que foi feito. Eu falei, Deus, eu não sei, minha mulher mandou eu ficar aqui. Era falso. Tava no lugar errado. Assim, né? Essa brincadeira mostra da questão do pescoço que vai fazer virar. Mas, tirando isso, que é uma brincadeira, a gente tem que entender que tudo na parceria cresce. Sempre que há o conjunto, a gente vai muito mais longe. É aquela história que a gente sempre ouve no associativismo. Sozinho, eu posso ir até mais rápido. Junto, a gente vai muito mais longe. E isso independe se é homem e mulher junto. Desde que tenha uma aliança de mentes, né, que é o que a gente fala no Mastermind. Mastermind, aliança de mentes, pessoas que estejam em prol de um mesmo objetivo, a gente segue. A gente vai, a gente faz. E não dá para fingir. Não dá para a gente, como a gente estava dizendo, não dá para fingir a humildade, não dá para fingir a liderança. Agora, a gente pode aprender. E aí eu entender, não sei, vou aprender. Agora, tem muita gente que quer ser autoritário ao invés de ser líder, né? Aí já é uma outra historinha. Tem muita gente. Eu acho que a maioria. Eu ainda acredito que a liderança ela é um processo, pelo menos no Brasil, né? Muito novo, se você for pensar toda essa caminhada de como que o líder surge, como ele tem que agir, o que o líder é. Tem muita gente ainda confundindo liderança com chefia. Isso é... Não tenho dúvidas. Autoritarismo. E com autoritarismo, concordo. Outra coisa que você falou, que eu quero puxar um gancho legal, assim. Você falou muito sobre caminhar juntos. Você citou isso no início, quando você se apresentou. Você é casada com um líder nato. Tive também a honra de conhecer o Emílio. E... aqui em casa também a gente teve isso, né? Minha mãe também é uma empreendedora e casou com um líder nato. E eu queria que você falasse um pouco sobre uma questão, assim, estava pensando, historicamente a gente teve mulheres que de alguma forma foram subjugadas por lideranças maiores. Em relação a gênero, Chiquinha Gonzaga teve que escolher entre o casamento e ser uma pessoa social ou a paixão dela, que era a música. Beleza, escolheu a música, foi subjugada, ficou à margem. Frida Kahlo, durante os primeiros anos pintando, ela ficou sempre à sombra do Diego Rivera. E muitos anos depois ela foi ser conhecida como a Frida Kahlo que a gente conhece hoje. E a gente tem diversos outros exemplos, né, de mulheres que estiveram junto a homens fortes, ou próximos de alguma forma, e que se apagaram. Quando eu vim morar aqui, eu escutava, de cada 10 pessoas que conversavam comigo, 11 falavam assim: se fosse o seu pai, teria feito diferente. Ou, nossa, como você é parecida com o seu pai. E eu acho isso, eu tenho muito orgulho de ser parecida com ele. Mas eu demorei muito tempo para conseguir me colocar de uma forma que as pessoas me enxergassem como líder, a parte da sombra do líder que ele foi.
E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você consegue fazer isso divinamente. O Emílio, ele é um líder, a Mariela é uma líder. Eles vivem juntos, mas eles não se ofuscam, sabe? Há uma convivência, um crescimento mútuo. Como é que é esse segredo? Porque pode acontecer, né? E não é um outra, segredo, é aprendizado. E não só pode acontecer, como que tem muito homem que se sente ameaçado, né? Às vezes a esposa, de alguma forma, é uma líder melhor ou se sobressai, e aí acaba atingindo o casamento. É impressionante. Não, isso é verdade. Mas assim, é aprendizado e é fazer e errando, né? A Carol chegou aí, ó. Carol, eu abri a Ah, live com a sua música, a Mariela ficou apaixonada. Falei ai, sobre eu o quero. festival, tá? Eu quero. Eu quero Já conhecer vou mais. passar todos os contatos. Mas assim, nunca foi, nem sempre foi tranquilo, né? A gente foi aprendendo a ser tranquilo. A primeira coisa, eu acredito que é respeitar o espaço um do outro. É a primeira coisa. Segunda, aprimorar a comunicação em casa. Então, entender que antes de sermos marido e mulher, nós somos amigos. E isso sempre foi muito forte pra gente. Eu e o Emílio, durante um ano, fomos amigos antes de começar a namorar. Essa é uma verdade. E graças a Deus isso permanece. Como todo casal, gente, altos e baixos, já não tem essa, né? Mas o que a gente aprendeu é que junto um poderia auxiliar o outro. E, de verdade, as pessoas em quem mais nós dois podemos confiar é um no outro. Nós somos a geração que eu falo que é geração Obama, né? Michelle e Barack Obama. Eu brinco. Casal, sim, amo. Para mim é uma referência. Houve uma situação que aconteceu uma vez no associativismo que uma pessoa mandou um e-mail para Emílio e disse assim, até onde eu sei, ela é e foi uma mulher, tá? Uma mulher mandou um e-mail para Emílio dizendo que até onde ela sabia, eu era apenas a esposa do presidente. Aí eu fiquei sabendo disso, tinha uma outra pessoa aqui, o Senna. Aí eu brinquei com o Senna, coloquei a minha foto do lado da Michelle Obama e falei assim, aqui ó, somos gêmeas idênticas. Porque a minha relação com o Emílio, graças a Deus, ela se fortaleceu nesse período, inclusive de muita ausência dele, né? Porque você sabe como é o movimento. E aí a gente, nos bastidores, a gente se apoiou muito. Então, o que eu podia fazer, eu fazia. Eu não era aquela que chegava e me colocava numa postura de eu sou a esposa do presidente. Não, eu chegava, eu conversava com todo mundo. Eu tenho uma amiga que fala assim, Mariela, Peraí, Mariela. Tá, a gente só tem 1 minuto. Eu tô chorando aqui. Sério? Eu não tô Que acreditando isso? nisso. Eu não tô acreditando. O Instagram quer derrubar a gente em 47 segundos, gente. Pelo amor de Deus. Vamos fechar e voltar outra pra você terminar, pra você concluir? Pode. Eu vou fechar e voltar. Tá, gente, por favor, quem tá seguindo a gente, entre de novo, por gentileza. Agora a gente tá com 20 pessoas e eu quero terminar. Peraí. Eu quero terminar isso. Gente, pelo amor de Deus, volta. Aí você faz o seguinte, salva, coloca e depois no seu story Gente, e depois você aguenta volta. 1 segundo, tá? Aguenta aí, peraí.